Economia, decisão dos juros no Brasil, alta da Selic, e nos Estados Unidos com as taxas mantidas. Nós temos dois convidados agora aqui no Jornal Jovem Pan, o economista-chefe da Equador Investimentos, Eduardo Velho, e o estrategista-chefe da Avenue, Will Castro Alves, que trabalha em Miami. Primeiro, muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu começo com o Eduardo mais uma vez. Muito obrigado por estar aqui com a gente, participar da programação da Jovem Pan. Já começo perguntando sobre essa alta da Selic. O mercado se dividia, praticamente 50% dizendo sobre a manutenção e outros 50% falando em alta. De uma certa maneira, como é que o mercado, na segunda-feira principalmente, deve reagir a essa alta? Vai entender o que o Copom quis sinalizar, falando sobre possibilidades ainda de inflação, mas já sinalizando para talvez uma interrupção dessa alta que, nesse caso, foi a 7ª seguida, não é, Eduardo? Bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui mais uma vez. A primeira reação do mercado, como o mercado não estava 100% precificado, o mercado estava dividido entre a manutenção da taxa de juros e uma elevação de 25 pontos na véspera da decisão, vai ocorrer com certeza uma elevação da taxa de juros curta no mercado futuro. Então as taxas vão subir um pouco em função desse ajuste, que é natural que aconteça isso, né? Então é uma posição de compradores, de vendedores, de ganhadores, de perdedores, né? Agora, eu acho que não surpreendeu a gente aqui no Equador. A gente estava no grupo, digamos assim, da minoria já há um bom tempo, que a taxa de juros, na verdade, não houve uma sinalização na última ata do Copom que iria parar os juros. Pelo regime de metas, as expectativas para 2026 são importantes. Então, a inflação de 2025 já não é tão importante para a decisão de juros. O Copom ele olha mais para frente ainda. Então, a economia está muito resiliente, a economia está muito aquecida ainda, entrou o segundo trimestre bem aquecida, e não foi só o setor agropecuário que está crescendo. O setor de comércio, de serviços, está crescendo bem. Alguns indicadores de núcleo, de tendência à inflação estão altos, e todas as projeções, a nossa também, por exemplo, está acima do teto da meta para 2026. Então, só a do Banco Central, que pode ser que seja ajustada ao longo do tempo, ela está um pouco realmente mais próxima do centro da meta. Mas, a princípio, há muitas incertezas, o dólar caiu, ajuda a cair um pouco a inflação, mas há muita ainda resiliência ainda da inflação depois que passar essa fase favorável da inflação agrícola até agosto. Então, eu acho que o Banco Central foi prudente, foi correto. Eu acho que ele sinalizou bem, eu acho que ele vai ser ortodoxo, ele não está tendo ajuda da área fiscal, eu acho que foi correto. E aí nos Estados Unidos, meu caro Will Castro Alves, mais uma vez participando aqui da nossa programação, eu sei que aí a taxa foi mantida e despertou de novo a revolta do presidente dos Estados Unidos, dizendo que ele mesmo pode assumir o Banco Central. Como é que foi a reação aí nos Estados Unidos? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Bom, pois é, as bravatas do Trump, acho que o mercado já se acostumou. A verdade é que já não fazem tanto preço e que bom, né? Deixa ele falar algumas das suas bravatas, ele tem a opinião dele. Eu sempre falo que qualquer um aqui nos Estados Unidos pode dar sua opinião sobre os juros, mas obviamente quando o Trump fala tem um peso um pouco maior. Não vai acontecer, ele mesmo já falou que não vai demitir o Jerome Powell, não vai brigar para tentar tirar o Jerome Powell, não é tão simples ele demitir, né? E o mandato de Jerome Powell acaba em maio do ano que vem. Agora, para quem está nos assistindo aqui, né, tentar trazer um raio-x do que aconteceu. O mercado esperava já que a taxa de juros ela ficasse onde ela está, entre 4,25 e 4,50. Diferente do Brasil, aqui é um range, né? Você fica ali entre esse universo de 4,25 e 4,50. O mercado já dava como certo que o Banco Central não ia mexer nos juros e, de fato, não o fez. O que teve de diferente? No comunicado do Banco Central aqui americano, ele emitiu projeções sobre a economia que mostram um pouco menos de crescimento, um pouco menos de PIB, um pouco mais de inflação e um pouco mais de desemprego. Ou seja, um cenário menos positivo, né? Ainda assim, a economia americana cresce, mas cresce menos. E a inflação ela continua resiliente, ela não vai embora. E aí abre espaço, pelo menos para você discutir os cortes de juros que o Trump tanto bate, tanto reclama. Nas projeções econômicas do FONC, ele ainda aponta para 2 cortes esse ano, mas cada vez jogando mais para frente. O mercado aposta na reunião de setembro e em dezembro.
Mas houve ali entre os dirigentes do Fed uma certa mudança de postura, onde mais dirigentes agora apostam em menos cortes de juros para deixar o Trump louco da cabeça, né? Ou realmente muito bravo. É verdade. Ô, Eduardo, aqui no Brasil, eu cheguei até a lembrar agora há pouco com a nossa comentarista Dora Kramer que essa taxa é a mais alta desde 2006. Era o último ano do primeiro mandato do presidente Lula e o vice-presidente da República, José Alencar, na época, vivia criticando os juros. O remédio amargo lá de 2006 é o mesmo remédio amargo ou tem o mesmo efeito na economia desse Brasil de 2025? Eu acho que o remédio amargo depende muito da questão fiscal, das contas públicas. Se você tem um acerto fiscal, contas públicas mais equilibradas, o remédio torna-se menos amargo, ou seja, o Banco Central teria mais capacidade, mais rápida, de reduzir os juros, né, que é toda a expectativa que todos torcem, obviamente, toda a população, a gente mesmo torce pelo mercado. Né? Então, eu acho que a diferença é que eu vejo que a meta de inflação também, ela está muito baixa. A meta de inflação é 3% ao ano, a meta central. Né? A nossa estimativa do nosso modelo, que é o grau de persistência inflacionária, aponta que o Brasil tem uma inflação estrutural em torno de 4,6%. Então, obviamente, temos que ter um juro maior para que alcance uma inflação menor. Né? Agora, mudar agora a regra do jogo é difícil. Eu acho que esse remédio vai ter que caminhar um pouco, ou seja, vai ter que se prolongar um pouco, essa taxa de juros, pelo menos até dezembro, até janeiro do ano que vem, né, em torno de 15%. E o Banco Central vai esperar um pouco a economia desacelerar um pouco, a inflação desacelerar, junto com uma melhoria fiscal. Eu acho que são várias variáveis que vão ter que acontecer, o cenário internacional também tem que ajudar também, o preço do barril do petróleo também, se começar a subir muito, vai ter impacto claramente no reajuste da gasolina. Então, obviamente, tem várias coisas que vão acontecer, mas, a princípio, o Banco Central acertou, na minha avaliação, em sinalizar que está comprometido com uma inflação baixa para 2026 e 2027. Queria fazer agora uma pergunta cruzada para vocês, começando pelo Will. A alta da Selic aqui no Brasil interfere como o seu trabalho aí nos Estados Unidos, se é que tem algum tipo de interferência? Você que lida com os brasileiros aí, mexe muito com o dólar, com o câmbio, qual é o impacto da decisão daqui no Brasil para você aí, Will? Thiago, com certeza mexe, né? Porque, obviamente, assim como vocês colocaram ali no highlight aqui embaixo, né? Aparece o Brasil como uma das maiores taxas de juros do mundo. Aí o investidor brasileiro, ele se pergunta, bom, mas por que eu vou investir nos Estados Unidos, né? Para ganhar bem menos, ganhar 4,25, ganhar 4,5, se eu posso ganhar 15% ao ano no Brasil? Aí você tem aquele trabalho todo educacional, que a gente vem falando muito e explicando, né? Porque 15% em real não é a mesma coisa do que um retorno em dólar, né? Já começa daí, você nunca sabe os nuances da moeda, é a mesma coisa que você dizer o seguinte, olha, meu amigo, se você quiser ganhar 25%, você pode investir em lira turca. Pô, mas lira turca é arriscado, eu tenho medo, né? Quando a gente vê aquelas notícias da taxa de juros na Argentina, 40%, mas e qual que é a inflação na Argentina, qual que é o risco de investir, por aí vai. Então vai trazer, não, o Brasil é diferente da Argentina, o Brasil é diferente da Turquia, o Brasil tem pontos melhores, mas ainda assim tem risco. É salientar que esses 15% eles representam um risco. Como o Eduardo comentou, a gente tem uma política fiscal que ela não está ajudando. Essa política fiscal, ela atrapalhou a valorização ela gerou a valorização essencialmente do dólar contra o real no ano passado, de mais de 20%. Então, se você ganhava, o cara que investiu em dólar aqui ganhando 4%, mas teve a variação do câmbio, ela ajudou bastante em 2024. Não vem ajudando agora, mas a gente sabe que qualquer soluço da economia global, o dólar ele salta contra o real e salta rápido. Então é um pouco da ideia do seguro, investir aqui como uma reserva, como uma proteção de patrimônio, para que, eventualmente, quando as coisas possam não ir muito bem no Brasil, você tem esse seguro. E também uma coisa não exclui a outra, você pode investir, aproveitar a taxa alta no Brasil, mas também se aproveitar aqui das oportunidades que tem no mercado americano. E, Eduardo, rapidamente para a gente fechar, a decisão, não necessariamente a decisão dos juros dos Estados Unidos, mas a economia americana como um todo.
a forma como a economia americana se comporta interessa os brasileiros também. As turbulências ou não, o tarifaço recente, será que isso vai se dar na prática, apesar dessa suspensão temporária e outras taxas que já existem? De que forma a economia brasileira estaria blindada ou não estaria blindada a essas turbulências? O Brasil, no curto prazo, de certa maneira, se beneficiou um pouco da desvalorização, da queda do dólar no exterior, né? O dólar no exterior tem tido uma queda bem relevante, digamos assim, principalmente entre março e até agora, em função dessa redução da procura pelo dólar, em função dessas incertezas, do impacto das tarifas, da menor disponibilidade de demanda com reserva de valor do dólar. Isso ajudou a valorizar o real aqui ante o dólar, e, consequentemente, ajudou que a inflação não subisse tanto. Então, de certa forma, o Brasil foi beneficiado, em parte, por isso. E o preço do petróleo, mesmo em alta, ele ajuda também a aumentar a entrada de dólares pela exportação de petróleo, que a gente virou também grande player no mercado. Então, a gente está no meio da transição. Temos que resolver, como o estrategista comentou da Eleven, resolver as questões fiscais, são agora um grande entrave, o grande motor, grande direção que o Banco Central vai ter que mirar aí, vai ter que olhar para poder, em algum momento, reduzir a taxa de juros. Por enquanto, a inflação, aparentemente, para o Banco Central, ainda está alta e me parece que ele está correto.